Tire a morte da sua vida, capítulo 7, Dramas da consciência, a visão panorâmica da vida. Eis um tema de suma importância para o entendimento das etapas que antecedem a morte. Num dos livros pertencentes à codificação espírita, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, encontramos duas comunicações relatadas na segunda parte, capítulo 2, conforme descreveremos a seguir na parte que nos interessa para o estudo em pauta. Comunicação dada em 27 de outubro de 1861 pelo Sr. M. Jobart. Primeiro quero vos contar minhas impressões no momento da separação de minha alma. Senti um abalo estranho e lembrei-me de repente do meu nascimento, da minha juventude, a minha idade madura. Toda a minha vida se retratou nitidamente em minha lembrança. A comunicação seguinte foi dada em 23 de abril de 1862, por J. Senson. 7. Conservastes as vossas ideias até o último momento? Sim, o meu espírito conservou as faculdades. Eu não via mais, mas pressentia. Toda a minha vida se desenrolou diante de minha lembrança. E o meu último pensamento, o meu último pedido, foi de poder vos falar o que fiz. E depois pedi para Deus vos proteger, a fim de que o sonho de vida se realizasse. Raymond A. Monde, Jr., em seu livro A Vida Depois da Vida, por meio dos estudos realizados com seus pacientes, verificou que seria um estágio pelo qual as pessoas ou os entrevistados passam com muita rapidez, porém lembram com facilidade os fatos mais marcantes ou toda a sua vida em um espaço de tempo muito pequeno. A visão panorâmica nos estudos realizados por Helen Renard, que consta de seu livro Depois da Vida, demonstra que o desfile de recordações é vivido em cores, espaço-tempo, movimentos, inclusive sentimentos, sensações, emoções e pensamentos. E continua ela. É o momento em que se pesam as ações e os pensamentos. Ele é simbolizado nas tradições religiosas pela noção de julgamento, com todas as imagens de provas aí implicadas. Ora, a célebre frase, conhece a ti mesmo, também se faz presente nessa hora. É, na verdade, um momento de grande expectativa para o espírito. Aquele que fez de sua vida um caminho digno para encontrar-se com Deus, pouco teme esse momento. Contudo, aquele que fez de seus atos verdadeiros desencontros com a grande lei divina, sofrerá nessa hora. Na verdade, seus atos, seus pensamentos, suas tendências reclamarão acertos com a lei. Assim, ele será seu próprio juiz e serão mostrados toda a sua vida, todos os seus erros e acertos, para que possa pesar sua consciência e definir ele mesmo o caminho que irá seguir em sua nova pátria, em seu novo habitat. Se pensamos em burlar a lei ao longo da vida, nesse momento não passamos despercebidos. Diante dos fatos, não podemos ter argumentos para fugir da realidade.
o sinal de alerta é dado no desenrolar de nossos atos. É aí que devemos rever nossos conceitos, nossas atitudes, nossa conduta, pois nada escapa aos olhos de Deus. Afinal, somos seus filhos. Assim expressa Leon Denis sobre o tema. Para distrair-se dos cuidados, das preocupações morais, o homem tem o trabalho, o estudo, o sono. Para o espírito não há mais esses recursos. Desprendidos os laços corporais, acha-se incessantemente em face do quadro fiel e vivo do seu passado. Passo a narrativa de um fato acontecido comigo quando criança. Morava eu na cidade da região metropolitana de uma grande capital e certa feita, quando eu estava com meus 12 anos, juntamos uma turma de meninos do mesmo bairro e fomos a um rio que cortava a cidade para tomar banho e brincar. A época era de muita chuva e o rio estava muito caudaloso, muito escuro e a correnteza muito rápida. Mas após pesarmos os prós e os contras, decidimos pular na água, uma vez que estávamos lá. Após alguns instantes, comecei a afogar-me e não estava conseguindo sair da correnteza. Entrei numa área funda e quando descia, demorava muito a subir. Todos tentaram salvar-me, mas sem êxito, até que um irmão meu, muito menor e mais novo, no momento da aflição, chorando muito. Digo isso porque estava eu vendo toda a cena que se desenrolava na parte rasa do rio. Ofereceu uma recompensa em dinheiro para quem me salvasse. Ora, fiquei alegre, até pensei em pedir-lhe que subisse a oferta, mas não podia falar. E aí conseguiram tirar-me do rio. No momento em que eu estava perdendo as forças, iniciou-se a rolagem de um filme em que toda a minha vida, desde tenra idade até aquele dia, passou. As cenas eram reais e em cores, juntamente com todas as sensações. Confesso que não sei como se pode passar tanta coisa em tão pouco tempo. Esse episódio ficou marcado em minha vida. Os 2 casos a seguir foram extraídos do livro A Vida Depois da Morte, do Dr. Monde. Quando o ser de luz apareceu, a primeira coisa que disse foi: "O que você tem para me mostrar daquilo que fez em sua vida?" Ou algo parecido. Foi aí que os flashbacks começaram. Eu pensei: nossa, o que está acontecendo? Porque de repente eu tinha voltado à minha infância. E daquele momento em diante, foi como se eu estivesse caminhando desde o começo da minha vida, passando por todos os anos até chegar ao presente. E outro relato nos diz o seguinte: é realmente interessante. Quando recobrirei os sentidos, pude contar para todos sobre cada parte da minha vida em riqueza de detalhes, por causa daquilo que se passara comigo. É uma experiência e tanto, mas é difícil colocá-la em palavras, porque acontece tão rápido e ao mesmo tempo é tão clara. Portanto, podemos concluir que esse mecanismo parece ser de suma importância. É como se fosse uma revisão da matéria que nos foi ensinada ao longo da vida, preparando-nos para o local onde devemos ficar justamente em função do resultado de nossos atos. Termino o capítulo com as palavras do senhor Álvaro
Crispino, contidas em seu livro Conversando sobre a Morte ou Epistemologia da Morte, capítulo 3. Com toda certeza, a constatação da imortalidade através de mecanismos objetivos iria pura e simplesmente colocar o homem perante si mesmo. Iria demonstrar a necessidade de transformação dos modos de viver e operar, visto que as consequências agora são entendidas ao infinito e permitira ao homem presidir da figura do intermediário divino, pois ele saberia do seu próprio futuro. Ele iria crer, ter fé em algo que conhecesse e discutisse, e não mais a fé cega na palavra alheia. Resumo do capítulo. As comunicações dos espíritos, reportando-se aos últimos instantes vividos no corpo físico, confirmam a lucidez do espírito diante da morte e também o breve desenrolar de recordações do passado, reminiscências de toda uma vida, que se apresentam em instantes nessas ocasiões. Na obra O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, alguns exemplos em especial comprovam essas afirmações, as quais encontramos também no livro A Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody, Jr., precursor desses estudos nos Estados Unidos, semelhante a uma revisão dos fatos que marcaram sua existência. O homem, nos últimos instantes da vida corpórea, volta-se sensibilizado para os erros e os acertos de toda uma existência. Instante primeiro da necessária corrigenda para a próxima encarnação e reencarnação.